feita pela nossa irmã Davi também. Então tenho certeza que Deus vai ministrar ao seu coração nessa noite. Eu convido você a ver sua Bíblia lá em Neemias capítulo 4, do versículo 7 ao 9. E pelo tema da mensagem de hoje, você vai perceber o quanto Deus já está ministrando ao seu coração. O tema da mensagem hoje é permanecendo de pé. Permanecendo de pé. Deus ele quer trazer ao nosso coração hoje esse fortalecimento para que eu e você, nós possamos permanecer de pé. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Se você está pelo Instagram, clica nesse aviãozinho aí, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas. Se segue nosso canal aí no Instagram. Se você está pelo YouTube, compartilha essa mensagem, comenta, curte, dá um like, porque o YouTube entende que essa mensagem é relevante e vai distribuir para mais pessoas. E que Deus abençoe a sua casa e a sua vida também nessa noite. Neemias capítulo 4, do versículo 7 ao 9. O tema da mensagem de hoje é permanecendo de pé. Permanecendo de pé. Diz assim a palavra do Senhor lá no livro de Neemias. Se você tiver sem Bíblia, acompanha comigo aí na tela. Diz assim: quando porém Sanbalate, só um segundo, antes da gente começar a fazer essa leitura, para que vocês possam entender a leitura de uma maneira melhor, deixa eu logo contextualizar o que é que estava acontecendo antes dessa leitura aqui. O povo de Israel, ele tinha sido de Judá, ele tinha sido levado em cativeiro para a Babilônia. Nesse lugar da Babilônia, eles passaram 70 anos presos longe da sua terra. E aí, depois de 70 anos, eles começaram a reconstruir Jerusalém, porque tinha sido destruída. Todos os muros, os templos, tinha sido tudo destruído pelo povo da Babilônia, por Nabucodonosor. E aí, através de Neemias, ele falou com o rei liberou, rei Artaxerxes liberou para ele voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. Ou seja, imagina que você tinha sua casa e quando você começa a servir ao Senhor, chega alguém na sua casa, destrói sua casa, queima os seus móveis, pega você e seus filhos, leva para outra cidade para você ser escravo daquelas pessoas. E aí imagina, depois Deus te libertando, fazendo você voltar, e você vai começar a reconstruir a sua casa. Então, Neemias, ele estava recomeçando a reconstruir toda a Jerusalém, os muros. Só que vai acontecer algo a partir do momento que ele deseja fazer algo para Deus. E assim é na nossa vida. Toda vez que você quer fazer algo para Deus, o inimigo vai querer se levantar para parar. E aí, chega na leitura que a gente vai fazer, diz assim: quando porém Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Essas são as palavras da salvação e por elas me dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Muito obrigado porque se estamos aqui sentados, é porque a sua misericórdia, Senhor, foi renovada sobre a nossa vida, Pai, nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Mas nessa noite, mais uma vez, o Senhor marcou um encontro com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, que essa tua palavra que já foi ministrada, que a palavra que jamais volta vazia, que hoje não seja diferente, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir nessa noite, Pai, para que a gente seja transformado, Senhor.
Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Nós cremos no extraordinário de Deus, Senhor, que eu não te atrapalhe em nada naquilo que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida, Pai. Que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó rocha minha e editor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem hoje é permanecendo de pé, porque Deus ele quer fortalecer o meu e o seu coração. Assim como a gente percebeu nessa leitura, que toda vez que a gente quer fazer algo para Deus, algo vai sempre tentar atrapalhar. E assim é também na vida de vocês que voltaram do possível. Na vida de alguns jovens também que voltaram do Conexão, que serviram e que fizeram o evento. Quando você passa por uma experiência que traz um avivamento para o seu coração, o inferno se levanta para parar aquilo que Deus acendeu. E você começa a perceber tudo que vem acontecendo após esses momentos, o quanto tem acontecido contenda, dificuldade para parar aquilo que Deus tinha plantado no nosso coração. Mas entenda, eu sempre falo algo, escute isso, que o levante do inferno é proporcional àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se está tendo dificuldade na sua vida, se está se levantando problema, se tem muita coisa acontecendo, saiba que Deus está querendo fazer coisas grandes na sua vida também. Porque toda vez que Deus quer fazer algo, sempre vai se levantar coisas contrárias para parar você. Se está difícil, está tendo dificuldade, problema, saiba que Deus está preparando o extraordinário para você. Amém. É justamente por isso que você está aqui nessa noite. Nós sempre falamos, não é coincidência, não é por acaso. Existem planos e propósitos de Deus sobre a sua vida. E Ele trouxe você aqui justamente para você ouvir essa palavra. Será que o seu vício está derrubando você? Seu vício está fazendo você não conseguir vencer? Saiba que a sua obediência vai levar você a experimentar o novo de Deus. Amém. Deus ele deseja que você saia e vença esse vício que está te derrubando. Sempre algo vai querer parar a nossa vida. Assim também é na nossa igreja. Quando Deus está querendo fazer algo novo, antes de avançar e voltar a crescer, o que é que acontece? Briga, discussão, desentendimento. E aí vários ataques sobre a igreja, quebrando unidade, trazendo discórdia. E não sei se você sabe, mas nos últimos 15 dias, talvez, a nossa igreja tenha enfrentado vários ataques para destruir unidade, para destruir comunhão, destruir a nossa espiritualidade, porque são setas que Satanás levanta quando Deus está fazendo algo. Foi assim quando começou o primeiro movimento de crescimento da nossa igreja, começou o movimento de discórdia, de desunião, mas a igreja não parou, ela continuou avançando. Ela continuou crescendo, por quê? Porque as portas do inferno não podem prevalecer. Não prevalece contra a igreja do Senhor. Nada vai parar. A igreja de Cristo, nós estamos de pé e vamos permanecer de pé. Nós precisamos permanecer de pé. E é justamente isso que Neemias ele decidiu fazer na vida dele, na obra que o Senhor tinha colocado sobre o coração dele. Lá em Neemias capítulo 4, versículo 1. Acompanha comigo. Neemias capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Entenda, vão julgar você. Vão julgar você quando você quiser mudar a sua vida. Vão esnobar você quando você quiser mudar as suas atitudes. Vão chegar para você e vai dizer: quer virar santo agora, é? Virou santa? Virou crente agora, está todo certinho e certinha. Vão criticar você quando você começar a abandonar os seus velhos hábitos. Porque você entende que para viver para Deus você precisa renunciar ao mundo. Vão criticar você, vão xingar você,
vão querer desanimar você, porque você está mudando a sua vida, a sua forma de vestir, os seus ambientes. E os ataques muitas vezes vão vir de pessoas próximas a você. Os ataques vão vir de pessoas que você até gosta dela. Os ataques vão vir principalmente de onde pode machucar o seu coração. Porque se o ataque vier de um desconhecido, você não está nem aí. Mas quando o ataque vem de uma pessoa que você gosta ou ama, esse vai machucar o seu coração. Mas é justamente por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, para que a gente possa realinhar a nossa visão, para que você possa permanecer de pé. Porque o problema é quando a gente começa a tirar o foco de Jesus, gente. A gente tem que focar nele, e a gente está bem, mas quando a gente começa a tirar o foco dele e olhar para as coisas e pessoas, nós começamos a desanimar. Nós começamos a parar de avançar. Muita coisa vem para destruir e tentar parar a nossa vida. Mas nós temos que continuar olhando para Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Gente, eu não sei se você sabe, mas quando eu olho para o exemplo das igrejas perseguidas, eu fico constrangido. Eu coloquei uma pregação hoje no grupo que a gente tem da igreja, da maioria das pessoas. Quem ainda não assistiu e puder assistir, escute. Eu escutei essa mensagem, eu levei um tapa na cara hoje. Porque nós somos muito infantis. Nós somos muito imaturos. Nós desanimamos por muitas coisas. Por tudo a gente já começa a desanimar, a gente já começa a ficar triste, magoado, a gente já pensa em abandonar Cristo, porque a gente tira Jesus do foco e olha as pessoas. E quando eu olho para o exemplo de Cristo, para o exemplo dessa igreja perseguida, gente, eu trouxe um exemplo que eu ouvi nessa pregação, e ele é pesado. Esse pastor estava falando que ele conheceu uma mulher lá do Islã, que ele prega naquela região lá do Islã, Uzbequistão, Turquia, aquela galera lá. Ele conheceu uma mulher que ela era do Islã, ela era casada, o cara era um soldado do exército Islã também, e ela tinha uma filha. Na época tinha 1 ano e meio apenas, e ela se converte a Cristo. Ela se converteu ao cristianismo, e quando o marido dela ela começou a ler a Bíblia escondida em casa, porque você não pode nem ler a Bíblia, você não pode nem ter a Bíblia na verdade. E aí o marido pegou ela lendo a Bíblia em casa. O marido dela, que era um soldado do Islã, pegou ácido, jogou na cara dela, espancou a cara dela até ela ficar cega, sem enxergar nada, pegou um cabo de vassoura e molestou a filha dele de 1 ano e 6 meses com o cabo de vassoura. As pessoas pegaram essa mulher, tiraram ela desse país, porque senão a próxima coisa que acontecer, ela ia morrer e a criança morreria também. E ela não abandonou a fé, mesmo sendo cega, mesmo o marido molestando a sua filha de 1 ano e 6 meses, ela não abandonou a fé. Esse pastor ele fala o exemplo de outro casal que ele conheceu também dessa região, que eles tinham um filho preso. Já há 6 meses o filho deles estava preso. O filho dele tinha apenas 16 anos. E sabe por que o filho deles foram presos? Porque estava pregando o Evangelho. O filho dele estava pregando o Evangelho na escola e o amigo dele se converteu. Por causa disso ele foi preso. O amigo dele que se converteu foi morto. Porque se você é do Islã e você se converte, você morre. Para a pessoa que é pega pregando, ela vai presa, espancada. Então essa criança ela foi presa, já fazia 6 meses que ela estava na cadeia. E esse pai e essa mãe estavam pedindo para esse pastor: pastor, ore pelos nossos filhos. Aí o pastor foi procurar saber, ele começa a contar essa história. E esse pai e essa mãe relata que todo dia essa criança de 16 anos, ela era torturada. Sabe o que fazia com ele também? Pegava uma agulha e colocava embaixo da unha, por dentro da unha, todo dia. Não sei se você sabe, mas embaixo da unha é um couro muito sensível. Quando você vê aquela tubulação, a mulher que faz, dói muito. Imagina todo dia
enfiarem uma agulha por debaixo da sua unha, apenas para te torturar, para você rejeitar Cristo. E já fazia 6 meses e ele não rejeitava Cristo. E ele estava alegre na prisão, porque ele conseguiu converter 136 pessoas. E eu e você, nós estamos reclamando, porque, pastor, eu estou indo para a igreja, não estou mais sentindo frio na barriga. Não estou dando frio na minha barriga mais, pastor. Pastor, eu vou parar de ir para a igreja, porque falaram mal de mim lá. Falaram mal de mim, e eu não gostei, e eu vou sair. Eu vou ficar em casa, fazer minhas orações, acho que uma pregação está tudo bom, pastor. Para que isso? Nós estamos desanimando, abandonando Jesus por causa de nada. Enquanto tem pessoas morrendo e não rejeitam Jesus. Enquanto tem pessoas que não podem nem ter uma Bíblia. Quando elas queriam ter a oportunidade minha e sua de ter a Bíblia no telefone para ler a hora que você quisesse, para poder ouvir uma pregação a hora que quisesse, e eles não podem. E a gente está reclamando. Será que eu e você, nós estamos... A gente cantou hoje aqui. A gente cantou que a perseguição não ia parar a igreja, que a gente está de pé, pode vir leão, pode vir o que quiser. Será que pode vir mesmo? Será que quando a gente está cantando, nós somos perseguidos, mas não somos abandonados? Será que você realmente está disposto a ser perseguido pelo nome de Jesus? Será que você realmente está disposto a ser exposto a sofrimento, feito um leão, coliseu, ataques do inferno sobre a sua vida? Será que você ia continuar de pé verdadeiramente? A gente está cantando isso. A gente está dizendo, Senhor, nada vai parar a igreja, nada vai me parar, eu vou continuar avançando, eu vou continuar crescendo, não vai ter nada que me pare. Mas quando alguém contraria você, quando alguém critica você, você diz, estou com raiva, já não quero mais fazer nada. Meu líder falou grosso comigo, eu vou sair desse ministério. Você está cantando para Jesus aqui, pulando e dizendo para ele, pode ter o que quiser, Jesus, eu não vou te abandonar. Pode ter o que quiser, eu estou aqui firme. Será que é isso mesmo? Será que eu e você, nós estamos dispostos a enfrentar tudo isso? Tem uma frase que a gente fala que todo mundo acha que é um versículo bíblico. Eu acho que até você já conheceu, você já falou. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A gente fala isso, a gente acha que está na Bíblia, mas não está. Não existe esse versículo na Bíblia. Se você for procurar, você não vai achar. O que tem na Bíblia é algo parecido. Está lá em Salmos 145. Bota aí, irmão. Salmos 145, versículo 14. Salmos 145, versículo 14. O que tem na Bíblia diz assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. A gente sempre costuma falar, não, cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando a gente falha, quando a gente pega, quando a gente cair é do homem, normal, a gente pode cair. Deus vai me levantar de novo. A Bíblia está dizendo aqui que Deus ele vai levantar todos aqueles que estão prostrados. Todos aqueles que estão arrependidos. Todos aqueles que reconhecem Ele como seu Senhor. Será que a gente está disposto verdadeiramente a ser perseguido e a sofrer? Mas eu e você, nós vamos aprender nessa noite como continuar avançando, como continuar crescendo, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo com perseguição e com problema. O que é que nós precisamos fazer para continuar avançando, permanecer de pé? Porque Deus está querendo fazer algo novo, mas nós precisamos fazer algo nessa noite. Amém. Pastor, o que é que eu preciso fazer para permanecer de pé no meio das dificuldades? Em primeiro lugar, proteja suas fraquezas. Proteja suas fraquezas. A gente vai aprender com Neemias. Lá em Neemias, no capítulo 4, que a gente leu, no versículo 13. Neemias 4, versículo 13. Veja qual foi a primeira atitude de Neemias para suportar os ataques
contrários que estavam querendo parar a vida dele. Diz assim: por isso eu posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, e dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. A primeira atitude de Neemias foi fortalecer os pontos fracos. Ele viu quais eram os pontos vulneráveis lá no muro de Jerusalém. Tinha uma parte do muro que estava muito baixa. Ele falou: vou botar a galera aqui, porque se vier alguém eles atacam. Tinha uma parte que tinha os buracos. Ele vai ficar gente aqui também, com arco, com flecha, com espada. Ele viu os pontos de vulnerabilidade, ele viu as fraquezas e começou a fortalecer. Sabe qual é o nosso grande problema? É que eu e você, nós sabemos quais são as nossas fraquezas. Eu e você, a gente sabe aonde deve melhorar e a gente não está fazendo nada. Olha que coisa incompatível. Você sabe qual é a sua fraqueza, mas não faz nada para melhorar. Você sabe onde está a sua dificuldade, mas você não faz nada para mudar e melhorar isso. Você sabe, e eu sei, nós sabemos que você precisa parar de ser influenciado por pessoas, parar de ser influenciado por algumas amizades. Mas o que é que você está fazendo para evitar isso? O que é que você está fazendo para evitar essa influência que está te afastando de Deus? Você sabe que você tem que parar de dar ouvido às fofocas. Você sabe que você tem que, na verdade, repreender quem faz fofoca. Mas o que é que você está fazendo? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele odeia o mexeriqueiro. E a Bíblia também fala que aquele que não repreende a fofoca se torna culpado igual a pessoa que faz. E o que é que você está fazendo quando você ouve? Você sabe quais são os seus vícios: álcool, pornografia, mentira. Mas o que é que você está fazendo para mudar essa realidade? O que é que você está fazendo para conseguir abandonar e a mudar? Você sabe que precisa parar de seguir muitas pessoas no Instagram. Você sabe que tem que parar de acessar muitos sites, muita coisa na internet, porque está adoecendo a sua mente. Eu e você, nós precisamos colocar um filtro na nossa vida. Em tudo que a gente vê e faz, precisa ter um filtro do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6,12, Paulo diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Eu e você, nós precisamos ter um filtro, porque Deus, Ele deseja que eu e você permaneça de pé diante da dificuldade, diante do desafio. Mas eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte, fechar as brechas, fechar as fraquezas, para que a gente possa continuar avançando, para que a gente possa continuar crescendo. Pastor, eu entendi que para que eu fique de pé, para que eu permaneça de pé, eu preciso fortalecer os meus pontos fracos. Mas também, em segundo lugar, não se distraia do seu chamado. Neemias capítulo 6, versículo de 2 a 4. Não se distraia do seu chamado. Neemias 6, de 2 a 4 diz assim: Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com você? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas deles a mesma resposta. A gente começa a perceber algo fundamental em Neemias. Por 4 vezes as pessoas estavam chamando Neemias para tentar distrair ele. Ele disse: olha, eu não vou parar o que eu estou fazendo, porque essa obra que eu estou fazendo, a obra de Deus, é mais importante do que qualquer coisa. Por que eu vou
parar a obra de Deus para ir ver vocês. Porque eu vou parar a obra de Deus para fazer outras coisas. E talvez eu e você, nas nossas tentações, a gente até resiste a primeira vez. Mas opa, ou não. Se algum convida você para algum lugar, você diz, não, vou não. A pessoa, bora rapaz, bora. Você, não, deixa eu ficar em casa, tá tranquilo. Aí a pessoa chama a terceira, eu vou. O que é que tem, né? Só uma vez, não tem problema nenhum. Que mal tem? O nosso grande problema é porque nós não aprendemos a dizer não. Essa palavra, ela é libertadora. Repita comigo, diga bem alto assim, não. Mais forte, não. Isso vai te libertar de muita armadilha de Satanás. Quando você aprender a dizer não às pessoas, quando você aprender a dizer não a algumas propostas, quando você aprender a dizer não a muita tentação, isso vai levar você para um novo nível de intimidade. Porque o que está em jogo é o teu chamado, é o teu propósito. Então nós temos que aprender a dizer não. O quanto você adiou aquilo que Deus te pediu para fazer, só porque você não disse não para algumas outras coisas. Mas você foi adiando aquilo que Deus estava te chamando para fazer, porque você não aprendeu a dizer não. O quanto você tem falhado recentemente no seu devocional, porque você não consegue dizer não para outras coisas. Você não consegue dizer não para o seu Instagram, não para o seu WhatsApp, não para a sua novela. Você não consegue dizer não para um monte de coisa, e por isso você não está conseguindo cumprir os planos e as metas pré-estabelecidas. Quantos sims você deu para pessoas querendo agradar e acabou desagradando a Deus? Quantos sim você deu que não deveria ser dado? Nós precisamos decidir focar nas coisas de Deus. Mas quando você decide focar nas coisas de Deus, vai ter dificuldade, vai ter problema, mas também vai ter muita distração. Vai ter muita coisa para te tirar do teu foco. Vai ter muita coisa para te afastar das coisas que Deus está querendo fazer na tua vida, na nossa igreja, aqui nesse ambiente, nessa família. Eu tenho certeza que Deus vai levantar muitas pessoas aqui. Amém. Deus vai levantar muitas pessoas, e você vai ver isso. Creia nisso. Creia nessa palavra. Que mesmo com dificuldade, mesmo com contenda, mesmo com intriga, Deus está levantando pessoas para fazer algo novo. Amém. Mesmo com distração surgindo, querendo atrapalhar, nós precisamos focar naquilo que é essencial. Foque no essencial. Pastor, para eu permanecer de pé, eu preciso fortalecer meus pontos fracos. Eu preciso não se distrair, para que eu não perca o meu chamado. Mas em terceiro e último lugar, continue confiando em Deus. Amém. Neemias capítulo 4, versículo 9. Neemias 4, 9. Continue confiando em Deus. Veja qual foi a atitude de Neemias diante disso tudo. Ele diz assim: mas é uma oposição. Neemias está falando, ó, está acontecendo isso tudo, o povo querendo parar, o povo querendo destruir, o povo não está querendo deixar a gente avançar, mas adiante disso tudo, o que é que ele faz? Mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Uma das principais chaves da nossa vida, para que a gente possa alcançar nossos objetivos, é continuar confiando em Deus. Neemias, ele decide continuar confiando em Deus e orando a Deus, independente daquilo que estava acontecendo, independente da dificuldade. E o nosso problema é esse: eu e você, nós confiamos em Deus quando tudo está dando certo, irmão. Eu e você, a gente confia em Deus quando eu tenho meu emprego, quando eu tenho minha família, quando tem comida na despensa para o outro dia, quando eu não estou cheio de bronca, cheio de problema com minha saúde em dia, eu estou confiando em Deus. Mas quando eu recebo a mensagem de demissão do trabalho, já começo a desacreditar.
quando eu recebo um diagnóstico contrário, eu paro de acreditar. Quando tudo começa a destruir na minha vida, aí é o grande desafio de continuar confiando em Deus. Porque confiar quando tudo está dando certo é muito fácil. E outra coisa fundamental, além de continuar confiando em Deus, é também fazer a nossa parte. Você percebe nesse versículo que a gente leu, que ele diz: nós oramos ao nosso Deus e decidimos colocar guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Ele fez: eu confio em Deus, mas eu também faço a minha parte. O problema é que você até pode querer confiar em Deus, mas você não quer fazer a sua parte. Você pede a Deus para Deus ajustar a tua vida financeira, mas você não para de comprar no cartão, você não para de fazer dívida, você continua gastando mais do que você ganha. Não adianta. Eu e você, nós precisamos começar a fazer a nossa parte. Então, continue fazendo o seu devocional, mesmo que você não sinta frio na barriga, não sinta arrepio, mesmo que você não esteja sentindo nada no seu devocional, continue fazendo. Continue fazendo, continue sendo fiel, mesmo que o cenário ao seu redor seja contrário. Continue retribuindo o mal que você está recebendo com o bem, mesmo que as pessoas estejam te machucando, mesmo que as pessoas estejam lançando ofensa sobre você, continue devolvendo esse mal com o bem. Sabe por quê? Porque vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Veja o que acontece depois disso tudo lá com Neemias. Lá em Neemias, capítulo 6, o versículo 15 e 16. Versículo 15 e 16 de Neemias diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Isso é uma coisa interessante para você, talvez você não saiba. Essa reconstrução do muro de Jerusalém já tinha tentado ser iniciada lá com Esdras. Eles passaram mais de 15 anos e não conseguiram reconstruir. E Neemias, quando veio direcionado por Deus, em 52 dias, ele fez que em 15 anos não conseguiram. E veja que o versículo continua dizendo: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Amém. Quando você decide fortalecer as suas fraquezas, quando você decide permanecer confiando em Deus, quando você não se distrai, para que você não perca o seu chamado, quando Deus agir na sua vida, as pessoas vão ficar realmente surpresas com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus, Ele está nos chamando nessa noite para que eu e você possa permanecer de pé. Ele trouxe você aqui hoje justamente para te fortalecer, porque Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está enfrentando. E essa batalha, essa dificuldade não é o abandono de Deus, mas é o cuidado de Deus com você. Ele só está permitindo você enfrentar isso porque Ele quer te preparar. Ele quer te preparar para os próximos desafios. Ele quer te preparar para onde Ele vai levar você. E se você não passar por isso agora, você não vai conseguir entender e nem chegar lá na frente. Nós não podemos pular a etapa. Nós temos que passar em cada etapa do processo. E é justamente por isso que Deus está permitindo isso acontecer. Quando Deus coloca um gigante na vida de Davi, não foi para destruir Davi, não foi para matar aquele povo, mas o gigante foi uma oportunidade para Davi ser promovido para onde Deus queria levar ele. Amém. O gigante foi apenas uma preparação para aquilo que Deus queria fazer na vida dele.
Então olhe para isso que está acontecendo na sua vida hoje. Entenda que isso não é para destruir você. Isso que está se levantando, se você permanecer fiel, se você fortalecer suas fraquezas, isso que está se levantando não vai te parar, mas vai te preparar. Te preparar para onde Deus quer te levar. Feche teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Louvor pode vir. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite.